Bom, falar minha trajetória aí da vida artística é interessante porque é o que me trouxe até aqui e que fez eu chegar nessa conclusão desse projeto, inclusive, né? Eu comecei a dançar com 14 anos, antes disso eu já tinha feito ginástica olímpica, aí eu comecei no mundo do jazz, fui para o balé clássico, fiz muito balé clássico, não conhecia ainda a dança contemporânea, né? Dancei na VATS, na época que era do Nilson Soares, dancei na Canvas com o Mário Nascimento, fui para a Universidade de São Paulo e aí o mundo deu uma volta, fui parar na Alemanha, com isso comecei a ter muito mais contato com a dança contemporânea e quando eu voltei para o Brasil, fiquei 6 anos trabalhando na Alemanha, em companhias na Alemanha, quando eu voltei para o Brasil começou a surgir uma vontade muito grande de desenvolver um trabalho pessoal. Mas ainda não tinha um espaço para isso. Algum tempo eu fiquei em São Paulo, vim para Caraguatatuba, trabalhar com a coordenação de dança, a direção aqui da escola de bailados e principalmente da companhia da cidade. E aí a companhia ela foi meu grande laboratório até hoje para desenvolver esses trabalhos que eu acredito muito, até chegar nesse momento que a gente chegou aqui, que é a partitura da concepção de um movimento espontâneo. Na verdade, eu estou criando uma estrutura de trabalho minha, pessoal, com várias outras ferramentas que eu recebi ao longo disso e vários outros que interferiram de forma positiva para que eu chegasse aqui, né, outros profissionais, para construir uma partitura de um movimento que viesse da espontaneidade, ou seja, qualquer pessoa é capaz de dançar, é nesse lugar que a gente quer chegar. O corpo dança naturalmente, a gente vai se condicionando a movimentos e a gente se limita. Quando você encontra, você na verdade cria ferramentas para que essa pessoa se disponibilize para o seu próprio movimento, né, para o seu próprio autoconhecimento, um desenvolvimento de um movimento constante, ela cria uma partitura. Partitura é aquilo que a gente entende na música, né, aquele desenho de uma partitura de algo que vai ser tocado. A pessoa cria uma partitura que o corpo dança. Então isso é perfeito e é nesse trabalho que eu acredito hoje e venho buscando as potencialidades dos artistas para desenvolver esse movimento. E para desenvolver esse projeto, a partitura da concepção do movimento espontâneo, eu pensei em pegar públicos diferenciados, né? Eu queria trabalhar essa concepção e entender, né, esse laboratório, entender em corpos artísticos diferentes. Então, 4 grupos diferentes foram solicitados. O Corpo de Baile de Caraguatatuba, que é a companhia que eu já trabalho, que já conhece esse trabalho e que vem com isso já há um tempo. Aí a companhia Atalagadá, que é de lá de Itapira, que são de teatro de bonecos, eles são de teatro de rua, então eles trabalham o corpo com uma outra vertente de linguagem que é super interessante. A Companhia de São Paulo, que é o Ailton, que ele trabalha com contação de história, né? Então, um outro lugar. E o pessoal da Controvérsias, que é de Pindamonhangaba, que também tem um trabalho de teatro de palco italiano, palco convencional, para a rua, ou seja, eles fazem vários trabalhos dentro do teatro. Então, eu trabalhei com uma companhia de dança e 3 companhias de artes cênicas. E em cada uma dessas companhias, o trabalho reverbera de uma forma diferente, porque são corpos diferentes, com linguagens diferentes, trabalhos que podem utilizar a movimentação espontânea para alguma área do seu conhecimento, né? E ele vem com um repertório completamente diferente. Então, aquilo que você espera de um movimento que possa sair ali, vai depender do repertório que essa pessoa traz. E nesse caso, né, universos completamente diferentes trouxeram repertórios também muito diferenciados. Em se tratando de dança, eu acho que o primeiro impacto assim que a gente teve em relação a começar a fazer a oficina seria a necessidade de alguma habilidade, né, alguma aptidão para a dança, né? Então, um trabalho corporal já primoroso, um bom alongamento, algum repertório de movimento, né, coordenação motora para realizar a oficina. E daí a primeira estratégia foi: calma, espera, vamos ver, né, como será a oficina, vamos
não criar nenhuma expectativa. Eu acho que um dos grandes desafios quando nós recebemos essa proposta da oficina da Cris, aqui no nosso projeto Garagem para os alunos, foi como organizar essa turma para que eles possam receber e aproveitar ao máximo esse presente que foi nos dado, né? Que foi essa oficina. Então a grande preocupação era como que os alunos que estão iniciando agora nesse projeto, né, vão ter essa consciência corporal, né, de que o corpo fala, de que o corpo reage, de que o corpo responde aos estímulos que foram propostos dentro dessa oficina. Quando foi proposto isso pra gente, a primeira coisa que me ocorreu em relação à dificuldade seria justamente essa relação do movimento enquanto movimento de dança, uma vez que meu elenco é de atores, né? Eu também sou ator, eu tenho uma experiência em teatro-dança, mas há muitos anos atrás, e a maior dificuldade eu imaginei que eu iria encontrar justamente na composição coreográfica, na execução de movimentos. Essa foi a minha maior preocupação. Eu acredito que a partitura vai trazer ferramentas que vão enriquecer meu repertório de corpo para que eu consiga acessar a improvisação de caráter livre, assim, e me relacionar com essas informações a partir de como eu concebo o movimento no meu corpo, de como ele surge espontaneamente, de como eu interpreto e relaciono ele com as minhas potencialidades, as minhas fisicalidades. Eu acho que, enquanto grupo, é muito importante e potente que a gente trabalhe de forma individual dentro da nossa própria movimentação, dentro das nossas próprias descobertas, para que isso vire depois um corpo só e que a partir do outro, assim, a gente consiga reverberar esses afetos, assim, como... Durante a oficina eu percebi que na verdade não, né? A forma como ela conduz e o que ela solicita, partindo realmente de movimentos cotidianos, meio que quebrou essa minha preocupação e possibilitou desenvolver partituras de forma realmente muito simples. Então, o processo, né, esse processo da partitura da concepção do movimento espontâneo, ele parte de um estado de dormência. Então, eu acredito nesse corpo, no chão, num estado de dormência, né? Então, eu quero ver esse corpo começar a acordar, a despertar a partir das extremidades e de um corpo fragmentado como uma marionete. Então, a gente começa pelas extremidades dos dedos, isso vai indo para as articulações e ali a gente vai começando a despertar e acordar esse corpo, partindo das extremidades para o centro. E nesse momento a gente vai, isso serve como aquecimento, mas um autoconhecimento desse corpo que a gente vai prestando muita atenção no que está acontecendo nesse processo. A gente vai partir para pequenos rolamentos, prestando atenção em todos os apoios, trabalhando o corpo e intencionalmente de uma forma tridimensional. A partir daí eu vou para um plano baixo, médio e alto, então eu vou trabalhando esses planos, sempre de uma forma não codificada, que venha todo de uma movimentação espontânea, que eu vou conduzindo, eu vou dando as trilhas para que eles vão seguindo os seus próprios caminhos, né? Eu vou despertando uma luz para que eles vão caminhando nessa trilha. Vamos desse plano baixo, começando a subir com o plano médio, do médio para o baixo. Então eu me apoio nesse chão, vou prestando atenção em todos esses apoios que eu tenho, para trazer esse contato, né? Que essa fusão que eu fiz com o chão, que ela continua, ela permanece. Meu corpo está todo pesado para o chão. E eu não perco isso o tempo todo, eu mantenho essa fusão com o chão. Isso! Bom, gente, por aí mesmo, bora lá! Vai buscando inusitado, inesperado, como é que isso acontece no corpo? E desse plano baixo e médio, eu vou indo para o plano alto e volto para o plano médio e baixo, vou indo para o plano alto novamente, vou buscando essas possibilidades de plano. Ainda tranquilamente, eu não acelero a minha movimentação.
movimentação para que eu perceba o que eu estou fazendo. A maior ocupação possível do espaço, gente, né? Então, se eu comecei no lugar e vou me desdobrando de forma que eu vou toda a sala. Relaxa aqui o pescoço, as costas, né? Principalmente quando você estiver no chão, aquela parte que está apoiada. Quando eu já consigo trazer esse corpo para um plano alto, aí eu vou trabalhar ele em esferas. Eu vou começar da ferramenta propriamente da construção do movimento, que é uma esfera pequena, a média e a grande em torno, primeiro, no seu próprio corpo, em torno do seu corpo e no ambiente em que a pessoa está. E de que forma você pode atingir todos esses pontos em movimentos esféricos. E isso já vai criando movimentação inusitada, que é muito interessante. A gente trabalha também, depois disso, uma forma descritiva. É colocar o corpo em estado de atenção e presença no que nós estamos fazendo, que é esse apoios, né? Eu vou me apoiar, cada movimento que eu fizer, eu vou descrever de forma verbal, para que eu esteja em estado de atenção com o que está acontecendo com o meu corpo. Para só depois eu partir para um momento de improviso do movimento espontâneo. Eu apoio minha mão direita, eu apoio o pé esquerdo, eu vou subindo, eu faço um círculo no meu quadril, eu apoio minha nádega esquerda, eu vou fazer o primeiro rolamento pelo lado direito, apoiando nas costas, assim por diante. Falar em voz alta. Então, o movimento descritivo, ele é técnica, ele é escrita. Realmente, vocês vão escrever o movimento de vocês, verbalizando em voz alta o que vocês já estão fazendo na prática. Pode ser? Pode começar, então, a qualquer momento. Eu quero escutar todos falando, então vamos. E agora eu apoio a mão esquerda, jogando o meu joelho esquerdo, deixo a mão esquerda e o joelho direito. Agora nesse ponto eu já estou num estado até de exaustão, e aí quando eu estou no estado de exaustão eu sou 100% aquilo que eu realmente quero. Então, qual o desejo do meu corpo de movimentação espontânea, e ele começa a criar. E aí eu vou usando algumas coisas, dependendo da turma que está fazendo a aula, eu vou usando alguns fatores externos para a provocação. Então eu vou jogar algum instrumento, alguma coisa que eu tenho na sala, para que ele improvise, ele faça que aquilo faça parte do seu movimento, ele faça parte do seu corpo e crie. Então mais uma ferramenta de criação. Chegar nesse momento assim da aula, eu sinto um corpo que está completamente disposto, assim, e aberto para tudo, todas as outras possibilidades que estão por vir. E quando você vê, você está criando, você está descobrindo. Ele vai caminhando até o momento que a gente consegue propor uma construção individual de um movimento espontâneo, que na cena eles vão se compondo. Como que meu movimento espontâneo, dentro daquela partitura que eles mesmos criaram, a partir de uma condução, eles vão integrando a novos movimentos. E aí isso cria uma única partitura. E toda essa partitura se conversa. E é quando a gente cria a dança. Da dança individual, ela parte a uma dança coletiva. Movimento espontâneo, quais são os caminhos que assim, meio que dá vontade do corpo
fazer, permitir essa vontade de acontecer, esse desejo de movimento. Como que o meu movimento espontâneo pode conversar com o outro e criar um diálogo. Sem perder a sua individualidade, você compartilha com o outro o seu movimento. E ali que não diálogo, conversa, se olhem, troquem informação. Agora no alto, mesmo baixo. Gente, isso! Isso, foi desse movimento. Isso, galera. Bom. Uau, gente, muito bom! É quase um combate de natação. Ao fim desse processo, né, desta experiência, vamos colocar assim, dessa vivência, que foi a construção coletiva, né, porque a partir de uma construção, então não existe, como eu falar, eu construí nada, foi uma construção coletiva da partitura, da concepção do movimento. Eu tive uma experiência muito interessante, cheguei a algumas conclusões, né, que como os corpos se disponibilizam em tempos e formas diferentes. Então, por exemplo, eu posso dizer que com o pessoal da Controvérsias, existia ali uma fala muito política, era um corpo muito político falando para esse pessoal que trabalha com teatro. Então, eu sentia que eles começaram ainda muito enrijecidos dentro do trabalho que eles estavam desenvolvendo, e quando eles foram conseguindo se comunicar pelo corpo, porque eles estão muito acostumados pela comunicação verbal, a dança foi acontecendo e a comunicação ela foi fluida e os diálogos foram sendo trocados e a experiência foi muito produtiva. Eu acredito, né, que até agora esteja reverberando naqueles corpos essa experiência. Eu acho que esse vai ser o grande ganho que a gente tem de ter participado dessa vivência em relação ao trabalho no grupo, que isso potencializa várias outras experiências de criação de cenas de teatro, inclusive, a partir dessa experiência de concepção coreográfica. Então, para a gente foi extremamente enriquecedor com o nosso trabalho. Quero deixar aqui registrado meu agradecimento à Cristina e a oportunidade de fazer essa vivência. Com o pessoal de Itapira, que é a Talagadá, o pessoal da garagem, esse foi muito legal, porque foi uma aula online, né? Então a gente estava à distância, junto com o pessoal daqui, fazendo uma aula online com o pessoal de lá, e a gente foi descobrindo ali que eles tinham afinidades entre eles, então alguns se propunham de imediato, mas extremamente disponíveis, todos ali, independentes, é um grupo muito heterogêneo em idade, em corpos, em situações mesmo, cada um vive uma situação diferente, profissional, estudante, enfim, e aí ali eles conseguiram criar conversas que se relacionou claramente para mim com trabalhos que eles estão desenvolvendo neste momento, estão ensaiando e preparando, mas também com a minha proposta. Então dava para ver ali caminhando junto como que a minha proposta estava agregando no trabalho deles. E isso foi super interessante, assim, desvincular a questão do pensamento só, de uma fala verbal, para um corpo que fala de uma forma, numa totalidade. A gente conseguiu transformar isso num repertório de movimento,
né, e de alguma forma ampliar esse movimento num repertório de movimento mais artístico, né? E para a CIA Talagadá, e assim também como para os alunos do Garagem, isso contribuiu muito para mostrar, né, e potencializar a capacidade individual que cada um tem, né? Romper algumas amarras que muitos alunos, né, e a gente mesmo, a gente se coloca em algumas amarras de incapacidade e mostrar, né, o potencial, a capacidade de cada um em poder se expressar com o corpo e se expressar também por meio da dança, né? Então, um corpo até então estático, né, se torna um corpo em movimento, um corpo que dança. Eles foram trazendo esses estímulos dentro dos exercícios propostos e no final, com aquela coreografia criada naquele momento da cena, ali naquele momento do exercício final, eles trouxeram para a gente uma fala, uma dinâmica corporal, sem usar uma única palavra, somente o corpo que fala, o corpo que expressa, o corpo que responde. E a partir dali eu pude conhecer melhor cada aluno a partir dos estímulos corporais que eles trouxeram dessa oficina. Então, abriu um leque de possibilidades para a gente assim. Eu conheci internamente cada aluno a partir da fala corporal. E isso foi colocado a partir dessa proposta que a Cris trouxe na oficina para a gente. E foi demais, demais. E aí, a conclusão, né, com a última companhia aqui, a companhia que eu já trabalho, que é o Corpo de Baile de Caraguatatuba, que já tem essa conversa física muito clara. Então, acho que a maior dificuldade deles talvez seja na parte descritiva do movimento, como eu vou descrever verbalmente aquilo que não está claro para mim, mas que ao longo do processo eles tiveram mais do que uma experiência, eles vão chegando nessa potencialidade, como eles mesmos vão relatando, né? Nessa potencialidade de um movimento único, que onde a gente chega naquele assim, esse artista ele tem um estilo único dele, todos temos. A gente só precisa se disponibilizar para que isso aconteça e potencializar esse movimento para que aquela pessoa tenha aquela estrela que só brilha nela, porque aquilo é único nela e mais ninguém. Então, o processo, parece que ele desperta o nosso corpo de uma forma que você está apto a fazer qualquer coisa, porque você pensando a movimentação pela articulação, se despertar das extremidades para o nosso corpo em si, dá uma preparação maior. Você descondiciona também aquela movimentação que você pensa sempre o quadrado, o coreografado. Então você começa a se movimentar de uma forma que é mais natural para o seu corpo. E isso vai lubrificando, parece, e te prepara para qualquer coisa que vier. Eu acredito que esse tipo de proposta é extremamente contemporânea, assim. Tirar o corpo de um lugar codificado e colocar num caminho de descoberta, de possibilitar o meu corpo descobrir as potências que existem aqui, que não são as mesmas que o seu corpo, que, né, enfim, essa troca que ao mesmo tempo alimenta e intensifica as individualidades, né? Eu acho que isso é primordial na descoberta do movimento autêntico, do movimento espontâneo, e eu me sinto muito segura aqui nesse modelo de provocação para me descobrir e me desafiar a coisas que talvez numa aula codificada, que eu sei que é primordial e super importante, talvez eu não acessasse no meu corpo. E acho muito bacana porque cada vez que a gente faz esse tipo de aula, sempre acaba sendo conduzido para um lugar diferente. Então eu sinto que cada vez que meu corpo pode presenciar, pode experimentar esse tipo de provocação, eu acabo chegando sempre a lugares inusitados e novos. E eu acho que o desafio também é lembrar que eu cheguei a um lugar e qual caminho eu percorri para poder depois reacessar e ampliar as possibilidades da minha dança. Para mim a experiência foi fantástica, continua sendo, ou seja, desse pequeno laboratório eu vou levar ainda e ampliar essas experiências para que possam se complementar cada vez mais e crescer esse processo.